Vamos já, então, falar das suspeitas contra a juíza Corte-Cola, que o William já antecipou aqui. A gente vai relembrar um pouquinho, então, quem é a Gabriela Hardt, que ficou conhecida justamente como a juíza do copia e cola. Em 2019, ela teve uma decisão anulada pelo TRF4 por, abre aspas, reproduzir como seus argumentos de terceiro, copiando peça processual sem indicação de fonte. É o famoso copia e cola. A gente vai lembrar aqui também como é que ela conduziu um interrogatório de Lula no caso do sítio de Atibaia em 2018. A gente tem esse vídeo, vamos relembrar aqui, depois a gente conversa. Meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. A empáfia, a cretinice, a forma como ela se conduz. E verdade seja dita, isso não é exclusividade da Gabriela Hardt, tá? Existe, e isso é basicamente uma regra de funcionamento do Judiciário Nacional. A gente viu o caso Mari Ferrer, a gente viu várias outras ocasiões na qual essa empáfia, esse tipo de cretinice caracteriza a atuação do magistrado. O que tem de especial aí no caso da Gabriela Hardt é que, ao que tudo indica, tá? Ela está envolvida com uma série de ilegalidades. Então, o Demori trouxe uma matéria com o Jamil Chad que demonstra uma troca de mensagens entre procuradores, né, na Suíça, em diferentes países, né, Demori. Então, isso também, tem o caso Petrosix, tem uma série de coisas aí que agora precisa ver como é que isso vem a público, para onde essas investigações caminham, e de fato não me parece, segundo as pessoas com as quais eu conversei, concordo contigo também quando você disse que o roteirista do Brasil é imprevisível, isso pode, enfim, daqui a pouco aparece aí um acordo, vamos dar um jeitinho aqui, vamos resolver assim assado, mas com as pessoas que eu conversei entre ontem e hoje, me dizem também que a situação não é nada promissora, não parece boa para essas pessoas, principalmente para Gabriela Hardt, né, Demori? A coisa deve dar uma apertada nas cenas do próximo capítulo aí para a senhora Hardt, né? César, essa questão toda, ela é uma questão muito grave e ela finalmente joga na seara criminal o que foi feito durante a Lava Jato. Até hoje a gente teve aí umas repercussões importantes na esfera política, principalmente, na esfera pública, né, o derretimento da imagem dos super-heróis. A gente teve aí uma série de repercussões, o Moro sendo taxado aí na sua biografia como um juiz parcial pelo STF. A gente teve uma série de consequências, mas a gente não teve consequências criminais ainda, principalmente, César, porque as grandes provas contra a Lava Jato, e veja, haveria motivos para enquadrar essas pessoas em crimes, tá? Eu vou citar um exemplo, um só. O Sérgio Moro, em conluio com os procuradores, pelo Telegram, combinaram para vazar informações privadas, sigilosas, de processos judiciais no Brasil, informações, inclusive, estratégicas do setor de petróleo e gás, da Petrobras, para a oposição da Venezuela com o intuito de derrubar o Maduro. Isso aí está registrado em chats. Isso aí, César, cairia nos 425 crimes, mais ou menos. Isso aí daria cadeia. Só que os chats da Vaza Jato, da spoofing, não podem ser usados para condenar ninguém. Eles podem ser usados para inocentar pessoas. Esse é o entendimento que nós temos hoje no Brasil, um entendimento que pode entrar em discussão e tal, mas o ponto pacífico hoje é esse, né? Nesse caso da Hardt agora, que não vai terminar aí. A coisa é muito mais profunda, tem muita coisa ali dentro. Gente, quem acompanha esse caso sabe que recém fizeram uma fissura nessa barragem, o muro finalmente começou a cair. Não é por acaso que o Danilo Pereira, que é o atual juiz da Lava Jato, o juiz lá da 13ª Vara, foi afastado porque eles estavam descumprindo ordens de acesso a documentações e coisas importantes dentro da Vara, ordens do STF, descumprindo. Na semana passada, uma diligência da Polícia Federal teve que ir lá, César, bater na porta da Vara para falar com o juiz.
porque eles estavam mandando pedidos de Brasília com ordens do ministro Toffoli, e os caras ficavam fazendo jogo de empurra, César. Chegava lá na 13ª vara, o Danilo mandava pro TRF4, olha, acho que isso aqui não sei o quê. O TRF4 esperava 15 dias e mandava pro Danilo de novo, não, doutor, mas isso aí não sei o quê. Aí depois o doutor pedia de novo pro STF, mas Toffoli, não entendi muito bem, o que o senhor quer mesmo? Estavam fazendo o jogo da velha surda. É isso que eles estavam fazendo lá, o joguinho da velha surda. Pra quê? Pra não abrir a 13ª vara. O que é que tem lá dentro? Um mundo de coisas. O Tony Garcia, por exemplo, acusa o Moro de tê-lo manipulado durante anos para que o Tony Garcia fizesse várias coisas, cometesse vários crimes, várias ilegalidades. Uma delas, para as pessoas entenderem, o Tony Garcia, no escritório dele em Curitiba, montado pela Polícia Federal em uma sala contígua ao escritório do Tony Garcia, a Polícia Federal montou um centro de espionagem, instalou câmeras escondidas no escritório do Tony Garcia, uma delas em um relógio que estava em um móvel. O Tony Garcia, a mando do Sérgio Moro, segundo declarações dele, levava pessoas para o escritório e fazia longas conversas que seriam grandes arapucas para que essas pessoas confessassem coisas, e depois isso foi levado para a 13ª vara. Segundo o Tony Garcia, isso teria sido feito para ser depois oferecidas denúncias e essas gravações serem incluídas em procedimentos criminais. Nunca apareceram, César. Onde estão essas gravações? Onde estão esses grampos? Onde estão todos os grampos da Lava Jato? Que a gente nunca ouviu? Qual foi o único grampo da Lava Jato que a gente ouviu nos últimos anos, meu caro? O grampo do Bessias, que virou uma anedota. Onde estão todos os grampos da Lava Jato? Então há vários problemas ali, e isso se refere ao descumprimento de ordens do Supremo Tribunal Federal, que está querendo olhar para dentro da vara, ter transparência para a gente entender o que aconteceu. No caso da Gabriela Hart, é o caso da Fundação Criança e Esperança da Lava Jato, como você bem falou aqui, um CNPJ privado. Tem um gráfico que eu mostrei ontem para explicar para as pessoas rapidamente qual que era o esquema. Isso é um esquema que a gente dá para chamar o gráfico? Dá para chamar. O cashback, não é isso? Não? O gráfico do cashback. Esse aí. Olha só. Vamos lá, gente. Começa ali embaixo, tá? Operação da Polícia Federal. Como que funcionava esse esquema? E depois tem 3 prints do contrato da fundação, do CNPJ, da firma do Dallagnol, que eu quero mostrar para vocês, para deixar claro de uma vez por todas o que aconteceu aqui, para ninguém mais ter dúvida. Começa ali embaixo, tem uma operação da Polícia Federal, fase não sei o que da Lava Jato, operação da Polícia Federal. Você prende uma pessoa de modo preventivo, deixa ela presa por vários meses. Em determinado momento, a pessoa decide, olha, fala com o familiar, com a esposa, com o advogado e fala, olha, eles não vão me tirar daqui, eu preciso fazer um acordo. A pessoa vai lá, faz um acordo, ou de delação de premiada, ou no caso das empresas, um acordo de leniência e paga uma multa. Essas multas, muitas delas foram pagas no Brasil, só que no caso em tela, ela foi paga nos Estados Unidos. Quando essa multa é paga nos Estados Unidos, a Lava Jato, primeiro pelo Telegram, de modo ilegal e obscuro e clandestino, faz um acordo com os procuradores, com as pessoas do DOJ, Departamento de Estado dos Estados Unidos, e os promotores da Suíça, faz um acordo para que parte dessa multa, paga lá fora, uma multa bilionária, fosse parar no cofrinho da tal da Fundação Lava Jato. Então é o seguinte, operação policial, prisão preventiva, acordo, pagamento de multa. Até aí, César, é dinheiro público, tá? Quando o acordo é selado com a Lava Jato e cai no cofrinho do Deltan, vira dinheiro privado. Então eles criaram um esquema de transformar dinheiro público em privado. Um esquema legalizado de transformar dinheiro público, que deveria ser devolvido para a União, para a Petrobras, para acionistas minoritários, seja lá eu para quem, transformar isso em dinheiro privado. O que é a tal da Fundação Lava Jato? Aí trechos, se a gente puder mostrar, temos 3 trechos do documento que foi firmado entre a Lava Jato e a Petrobras. Eu não sei se o pessoal teve tempo de mostrar, senão eu posso ler os documentos aqui. Tivemos tempo, Vivi, de colocar os documentos? Eu acredito que sim, é esse que você mandou pra gente, né? Aí. Isso, olha aí, ó. Isso aqui é o trecho do contrato entre a Lava Jato, essa entidade, nome fantasia, e a Petrobras. O acordo, esse dinheiro, parte do dinheiro, mais de 2 bilhões de reais, ia para onde? A administração do fundo patrimonial, que receberia esse dinheiro,
será feita por entidade a ser constituída no prazo máximo de 18 meses após a homologação do acordo, na forma de uma fundação de direito privado. É um CNPJ que ia ser controlado por pessoas físicas privadas, que seriam escolhidas pela Lava Jato. Então, o poder público teria acesso a isso, César? Não. O poder público teria direito a opinar sobre como seria gasto esse dinheiro? Não. Ora, mas o dinheiro que foi roubado foi um dinheiro público. Os caras transformaram o dinheiro público em dinheiro privado, meu camarada. Olha o outro pedaço do contrato. O Ministério Público Federal ficará responsável por buscar meios para a constituição da fundação privada, inclusive a redação da documentação estatutária. Então, o Ministério Público Federal, a Lava Jato, ia buscar meios para fundar esse CNPJ e o Ministério Público ia redigir o estatuto. Ia colocar lá como que controla o dinheiro, para onde que vai, quem que é o presidente, quem que manda, quem que não manda, quem é que é do conselho, onde é que aplica a grana, tudo. E aí tem um outro pedaço aqui, ó, para a gente deixar bem claro do que a gente está falando, do contrato da Lava Jato com desse negócio da Fundação Lava Jato. Adicionalmente, tendo o acordo celebrado com as autoridades americanas, aqui eles colocaram em papel o que eles estavam negociando pelo Telegram de modo obscuro e clandestino, importante, eles legalizaram a ilegalidade, as quais consentirem que o pagamento de até 80% do valor previsto no acordo seja feito com base no que for pago no Brasil pela Petrobras, a autoridade brasileira. A Petrobras assume, olha aqui, ó, de novo, vamos rememorar. Dinheiro público foi roubado, a Petrobras fez um acordo para pagar com dinheiro público nos Estados Unidos, eles transformaram esse dinheiro em dinheiro privado, de um CNPJ que eles fundariam e que o Ministério Público Federal escreveria as regras de como seria aplicado esse dinheiro. A Petrobras, por esse acordo aqui, assume a obrigação de depositar o montante correspondente a 682 milhões de dólares estabelecidos no acordo com as autoridades americanas. O depósito será feito dentro do prazo de 30 dias contados da data da homologação, em conta vinculada ao respectivo juízo federal. Então, César, nada é mais claro do que aconteceu nesse caso aqui, e a Gabriela Hart está implicada nisso por quê? Porque ela mesma afirmou, da boca dela, tá? Não estão sendo usados trechos da spoofing da Vaza Jato. Ela afirmou no depoimento que ela deu para o corregedor, que ela falou pelo Telegram com os procuradores, de modo privado, fora dos autos, sobre a constituição dessa fundação. E mais, o Deltan pressionou ela para que ela assinasse rapidamente a homologação desse contrato, porque senão, segundo o Deltan, o Brasil ia perder esses 2,5 bilhões de reais e eles ficariam nos Estados Unidos. Leandro. Então os procuradores foram lá, sacaram ela e pressionaram ela para ela fazer rapidamente a homologação desse acordo. Tem um trecho exatamente do que você disse, só para colocar aqui, o William pode até comentar também junto, exatamente da fala dela na decisão, junto com Luiz Felipe Salomão. Vamos colocar, que é bem aí no finalzinho, o William, se puder ler para mim, essa última parte que ela fala da fundação, exatamente. Isso, tem uma troca de mensagens antes, aí o ministro pergunta sobre o processo, se ela já tinha trocado mensagens... Não é mensagem, é a pergunta mesmo, foi durante a... Não, só estou explicando isso. A parte de cima, só porque a resposta dela foi nessa. Isso. O Salomão perguntando para ele a resposta dela. Isso, não, assim, era da Fundação Lava Jato, era um que me lembro, esse da Fundação era um que eu me lembro. Acho que já veio mensagem, acho que a gente precisa conversar sobre isso. Daí eu falava, agenda um horário, esse tipo de coisa assim. Isso porque é uma troca de... ela está falando que eles já trocaram mensagem sobre esse tema, né? Que ela já trocou mensagem sobre esse tema com os procuradores desse trecho da decisão do Felipe Salomão. William, ela fala inclusive nesse trecho, num outro trecho, ela fala o seguinte: já troquei mensagens com ele sim, pelo Telegram, ela fala até pelo Telegram, e ela fala o seguinte: vejam como ela, que é uma juíza experiente, sabe a gravidade do que ela estava fazendo. Ela fala o seguinte: mas não orientei. Entendeu? Eu não orientei, porque qual foi a grande questão do Sérgio Moro em relação ao Ministério Público Federal? O Sérgio Moro orientava o Ministério Público Federal durante a Lava Jato, o que é ilegal. Então ela já fala pro corregedor: troquei mensagem sim, mas não orientei. E depois, no outro trecho, ela fala o seguinte: eu avisei eles para não fazer isso.
Ou seja, para não falar comigo fora dos autos. Se você quer aqui, você vem, apresenta, você protocola, né? Você cria um paper trail, como se chama, né? Você cria uma trilha de papel, de documentação, que se alguém tiver dúvida, tá tudo aqui organizado e tal. Mas essa fundação, ela foi criada pelo Telegram, junto com o DOJ, junto com o Stefan Lentz, que era o procurador suíço da Lava Jato na Suíça, que também fez parte desse conluio todo. E ora, César, sabe o que o Stefan Lentz faz hoje? Ele é advogado sobre crimes de colarinho branco e defende, inclusive, alguns implicados na Lava Jato, né? Fez a famosa porta giratória e foi correr para o outro lado do balcão rapidamente. Vou fazer uma pergunta, Leandro. Tem aqui duas dúvidas que estão aqui no nosso chat, agradecendo todo mundo que está mandando mensagem aqui. Uma delas é porque o dinheiro foi para os Estados Unidos dessas multas, né? E aí, que processo seria esse de trazer esse dinheiro para o Brasil? E aí, uma outra coisa que muita gente está falando, dá para chamar de crime de corrupção? Porque pelo que você explicou para a gente, essa é a explicação, né? É você pegar dinheiro público e transformar em dinheiro privado. Dá para chamar o que aconteceu de crime de corrupção? Ou esse processo do CNJ chama como essa história da Fundação Lava Jato? Bom, a suspeita do CNJ, entre os vários crimes enquadrados, você pode enquadrar, sim, crime de corrupção, a evasão de dívidas, a lavagem de dinheiro. Você pode enquadrar aí, você pode ter penas somadas aí para cima de 20 anos de prisão. Pode gerar um processo criminal. É muito cedo para falar ainda. A gente tem que ver, porque, William, esse é só um caso. Tem outros casos lá. Tem casos que eu conheço de dinheiro que ninguém sabe onde foi parar. Tem um caso que eu conheço, já vi o caso, a documentação, já falei com a pessoa tudo. A pessoa ela teve que pagar uma grana lá, mais de 10 milhões de reais para a 13ª Vara, fez um acordo com a 13ª Vara, esse dinheiro seria devolvido depois de um tempo por conta do acordo, esse dinheiro nunca foi devolvido. Onde foi parar o dinheiro? Para quem foi parar o dinheiro? Onde está? Em que conta está esse dinheiro? Esse dinheiro sumiu. Alguém está falando que a juíza, o Moro e tal roubaram? Não, eu estou afirmando aqui que o dinheiro desapareceu. Entendeu, Will? Então, eu estou falando para vocês, gente, há meses. A cassação do Moro é o menor dos problemas dele. Isso aí é um pepino, esse negócio. Ele é gigantesco. Por exemplo, William, eu já vou chegar na questão dos Estados Unidos, tá? Uhum. Vou dar um exemplo. O Tony Garcia, um caso, tem vários. Tacla Duran, Tony Garcia, tem um monte ali. O Tony Garcia, ele fala o seguinte: eu gravei, sob ordens do Sérgio Moro, pessoas no meu escritório que seriam usadas depois dessas gravações para procedimentos criminais. Tudo bem. Aí é o seguinte, vamos fazer uma inspeção na 13ª Vara em Curitiba, certo? Ah, mas o Tony Garcia pode estar mentindo. Não, o Tony Garcia tem os protocolos e as conversas que comprovam que ele teve que gravar, ele tem as provas de que o esquema de espionagem, de gravação pela Polícia Federal foi instalado no escritório dele, localização de câmera, a sala, os computadores. O Tony Garcia ficava conversando com pessoas no escritório dele, o William, e a Polícia Federal, os agentes da Polícia Federal ficavam numa sala do lado, igual filme americano, tá? E aí é o seguinte, então vamos lá, onde está o vídeo? Ah, o vídeo está aqui, então tá aqui o vídeo. O vídeo foi usado para quê? Não foi usado para nada? Então, qual é a trilha de papel que você... Por que você descartou esse vídeo? Ou pior, William, que é a suspeita que muita gente imagina sobre esse caso e sobre vários outros. Chega lá na 13ª Vara e não tem o vídeo. E aí o nome disso é subtração de provas. E isso dá cadeia. Então, eu estou falando para vocês, gente, a coisa é muito, muito maior do que o que a gente está vendo agora. Por que a Petrobras pagou multa nos Estados Unidos? Porque, curiosamente, eu vou deixar para a imaginação da nossa comunidade, a Petrobras no Brasil, atenção, a Petrobras não é uma pessoa, né? Então não é o senhor Petrobras. Então, o que aconteceu no Brasil? Pessoas roubaram dinheiro da empresa, tá? Imagina que a gente descobre um esquema de corrupção hoje numa empresa de um amigo nosso, né? Você chega lá e fala, pô, o cara tem um diretor financeiro, quando vê o diretor financeiro está roubando da empresa. A empresa é vítima do diretor financeiro, correto? O cara está roubando da empresa. Então, a empresa não cometeu um crime. A empresa não tem como ela cometer um crime. Quem roubou do caixa da empresa... Porque a Petrobras foi roubada. A Petrobras não estava roubando dinheiro no mercado. A Petrobras foi roubada. Ok? Então, beleza. O que a Petrobras é? Uma vítima. O que acontece nesses casos?
quando os delatores ou quando se recupera dinheiro no banco, não sei lá, esse dinheiro, pela lógica, volta para onde, William? Para a caixa da Petrobras. É o caixa de onde foi roubado. Se roubarem dinheiro da sua carteira, o dinheiro vai voltar para o bolso de quem? Tem que tomar cuidado, senão volta para o bolso de algum procurador por aí. Exatamente. Hoje em dia está meio assim. Então, só que curiosamente, cara, nos Estados Unidos, a Petrobras ela foi enquadrada como algoz. E ela teve que assinar um acordo nos Estados Unidos, um acordo de não persecução penal, ou seja, para não ser processada, e ela teve que pagar a multa nos Estados Unidos. Então vejam a triangulação, tá? Para quem estuda sistemas criminais, já decifrou, né, o jeito de fazer. Vejam a triangulação. No Brasil, ela é vítima. Nos Estados Unidos, ela é algoz. Então, nos Estados Unidos, ela tem que pagar multas, e no Brasil, ela recebe o dinheiro das multas. Então, o dinheiro vai para os Estados Unidos em forma de indenizações e parte dele volta para o Brasil, em tese, para pagar ou a Petrobras, ou acionistas minoritários, ou sei lá quem. E aí, uma parte desse dinheiro seria desviada para a empresa, o CNPJ, a firma do Ministério Público Federal. Muita gente no chat perguntando da situação do Moro. Vou até passar para você, César, e aí dar mais um toque aqui para a nossa audiência. Ele também aguarda a análise do processo que investiga a conduta dele na Lava Jato. A depender do resultado, o CNJ pode encaminhar o caso dele para o Ministério Público Federal com pedido de providências por meio de uma notícia-crime. E aí tem uma notícia, segundo o G1, que uma das expectativas do Moro é que o caso seja adiado e só volte à pauta quando acabarem os mandatos de 2 integrantes do colegiado, Marcelo Terto e Silva e Marcos Vinícius Jardim. A tendência hoje é que eles votem contra o senador. O Moro é o principal artífice desse processo. O que eu acho que vale a pena, Vivi, acrescentar na questão que o Demoro explicou aí muito bem é o seguinte: os Estados Unidos têm uma legislação, um projeto em forma de legislação que chama FCPA, que é Foreign Prevention Act, alguma coisa, contra a corrupção, tá? Vou falar em português, é um tipo de ato legislativo que, em tese, seria a legislação anticorrupção dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vêm sistematicamente utilizando isso para exercer o poder de polícia no mundo inteiro. Então, por que é absolutamente pertinente isso que o Demoro explicou? Mas quem cometeu o crime foi um determinado executivo. Esse caso da Alstom, por exemplo, que eu dei de exemplo para vocês no começo do programa, não foi a Alstom que cometeu qualquer tipo de irregularidade. O Frederic Pierucci, que era o executivo, foi acusado de cometer um ato de corrupção, diga-se de passagem, adotando um expediente que basicamente todas as empresas do mundo adotam, que seria contratar especialistas em consultoria. O que é a consultoria? Eu sei que, olha, o Demore tem muito trâmite e muita interlocução com uma pessoa que me interessa alcançar. Eu contrato o serviço do Leandro Demore, ele vai lá, me apresenta para o cara, faz esse processo de lobby. Isso foi considerado corrupção e eles utilizam isso para prender o Pierucci sem o devido processo legal, deixa o cara preso durante meses, ameaçando o cara de pegar décadas de cadeia e aí isso força o Patrick Cron a vender o setor de caldeiras da Alstom para a General Electric. A dinâmica envolvendo o DOJ, o Departamento de Justiça estadunidense, é absurdamente a mesma. Aonde que isso nos leva ao Sérgio Moro, e aí eu quero ouvir do Demore, que é um cara que entende muito mais disso do que eu. O Sérgio Moro é o principal artífice desse processo. A Hardit assume posteriormente, mas principalmente quem costurou esses acordos, quem tem a interlocução, principalmente com as figuras estadunidenses, é o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol também. A gente viu o Kenneth Blanco, um procurador estadunidense, dizendo isso de forma muito clara, né, Demore, que olha, a gente tem ali uma entrada muito boa com os procuradores estadunidenses, com o juiz de primeira instância no Brasil, então a gente não precisa passar pelo trâmite natural que seria envolver a CGU, a Controladoria Geral da União, em coisas dessa natureza, e isso facilitou todo o processo que a gente vê a seguir. Então, concordo contigo, quero te ouvir a respeito disso. A cassação do Moro a essa altura é o menor dos problemas que ele enfrenta. É óbvio que se manter no cargo de senador da República
oferece um tipo especial de blindagem que muito provavelmente ele não vai ter caso ele não esteja mais no Senado Federal. Mas existem questões na seara criminal a essa altura, né, Demori, que podem inclusive levá-lo para a cadeia, né, cara? A grande questão é essa, César. Agora a gente pode abrir um flanco criminal aí que é muito grave para todos os envolvidos. De novo, isso está recém começando, é um primeiro caso que aparece, porque é um caso bastante evidente. Já teve matérias da imprensa que ajudaram esse caso também, matéria da agência pública durante a Vaza Jato, a matéria que nós demos no ano passado aqui, eu e o Jamil Chad aqui no ICL, em primeira mão também, mostrando mais detalhes e mais chats ainda das conversas dos procuradores com o que o Deltan chamava de My Swiss Friends, os meus amigos suíços, né? Não eram só suíços, eram estadunidenses também. E agora a gente tem que ter claro os passos do que acontece no Brasil, mas também o mecanismo, César, porque eu, conversando com muita gente vem me alertando há um bom tempo, inclusive. Vai acontecer de novo. Tem uma nova Lava Jato em gestação, isso aí não vai parar, porque você colocou muito bem essa legislação dos Estados Unidos, o FCPA. Se você tem uma empresa em qualquer lugar do mundo, e você é uma empresa de petróleo, e passou uma gota de petróleo pelos Estados Unidos, um dólar seu por uma conta bancária nos Estados Unidos já se arrogam o direito de processar você em solo americano. E aí, o que é que está acontecendo hoje? Os Estados Unidos eles substituíram, em alguma medida, a guerra às drogas pelo combate à corrupção. Isso é importante as pessoas terem na cabeça, tá? O que os Estados Unidos fizeram a partir dos anos 50 e 60? A guerra às drogas, no mundo todo. O que é que eles fizeram? Eles instalaram escritórios da DEA no mundo todo. No Rio de Janeiro tem um adido da DEA, que trabalha no Brasil. O que é que esses caras fazem, gente? Eles não estão combatendo o PCC, Comando Vermelho, nem nada. É uma agência de inteligência. É uma desculpa dos Estados Unidos em cima de uma questão moral, que é você fumar um baseado. Os caras entupiram o mundo de espião, porque esses caras da DEA, meus amigos, são espiões. Eles vêm para espionar o país, para ter acesso ao sistema de justiça brasileiro, para ter acesso ao Ministério Público, para influenciar a maneira como a gente faz as coisas, para receber informação. Eles podem ouvir e receber informação no exterior. Qualquer agente público do sistema de justiça e acusação dos Estados Unidos, César, pode receber informação de modo, inclusive, informal ou ilegal, no exterior, e essa informação pode ser usada legalmente em processos nos Estados Unidos. Então, é um bando de gente espalhada pelo mundo conversando com os Carlos Fernando, com o Diogo Castor de Matos, com o Deltan Dallagnol, com o Sérgio Moro, que contam coisas para eles, eles levam para os processos lá. E hoje o esquema de combate à corrupção, ele é um grande esquema de patriamento de dólares para os Estados Unidos. Ele é uma arma geopolítica. Ele é usado para destruir empresas que são concorrentes das grandes empresas norte-americanas no mundo todo. Odebrecht está incomodando, está ganhando licitação da gente para construir túnel, ponte, viaduto, hidrelétrica. Então a gente vai achar um esquema de corrupção na empresa que existe, e não é só na Odebrecht, na General Electric existe, na Alstom existe, na empresa alemã, que você na empresa norueguesa que você acha que é a mais limpinha do mundo. Nesse exato momento eles estão roubando alguma coisa de alguém. Tá? Não vamos viver no mundo de Poliana, tá bom, gente? Tá todo mundo roubando um monte de coisa por aí. Empresa alemã, empresa francesa, empresa mexicana, argentina, brasileira, chilena. Só que os caras pegam os casos que interessam, abrem esses casos com a ajuda de pessoas como Moro, Deltan, Carlos Fernando, Diogo Castor de Matos, Orlando Martello, Januário Paludo, essa gente toda que era da Lava Jato, transformam isso num caso nos Estados Unidos e fazem um mega repatriamento de dólares para os Estados Unidos, sempre que puderem, quebrando as empresas concorrentes das empresas americanas. Olha, César, isso é tão evidente que às vezes eu fico envergonhado de explicar, não para a nossa audiência, obviamente, mas para pessoas que se dizem entendidas, especialistas, jornalistas, juristas, que continuam se negando a entender o que é que está acontecendo em relação a esse esquema, esse grande esquemão que os Estados Unidos montaram no mundo todo. Muito bom, Demori. A gente vai precisar ainda repetir muitas vezes por aqui. Até lembrando também a nossa audiência que esse afastamento da juíza e dos outros 3 magistrados é temporário. Então a gente ainda vai falar muito sobre isso aqui.